E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Lima, sou professor de Geografia. Estamos aqui para mais uma aula nesse projeto extensivo aqui do Gabarito Enem, para te ajudar a adquirir mais conhecimentos e falar sobre tudo que vai cair na próxima prova do Enem, para você conseguir ter sucesso, obviamente, nos seus objetivos aí, beleza? Então vamos lá, nós vamos, nessa aula de Geografia de hoje, falar sobre matrizes energéticas. Bom, matrizes energéticas, um tema crucial que vem caindo cada vez mais, além de ser importância vital, para o dia a dia de qualquer tipo de país, é um assunto da atualidade e cai muitas questões relacionadas à agricultura, impactos ambientais, obviamente sobre chuvas ácidas, aquecimento global, tudo isso relacionado à geografia das matrizes energéticas. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Repare nessa imagem. É uma das imagens que eu mais gosto de ver e que me dizem muita coisa. Quando a gente fala sobre matriz energética, obviamente que essa imagem ela é muito ilustrativa. Gente, energia é fundamental para o ser humano. Qualquer governo que se preze, vai tratar as matrizes energéticas como um assunto estratégico. Ou seja, de importância vital, importância crucial, ok? Sem energia, você não tem produção, sem energia, você não tem a produção da sociedade, a vida social, tem uma grande dificuldade de se produzir, ir e vir dentro da sociedade, os ônibus, o transporte público, gente, é assim, vital, ok? Sem energia, sem economia praticamente. Então, daí a importância de se tratar, obviamente, dessas matrizes energéticas como um assunto super importante, na verdade de primeira mão. Todo governo que queira crescer economicamente, antes de crescer, ele precisa investir em matrizes energéticas, que está ligado, obviamente, à infraestrutura que o país tem. Para quê? Para dar suporte às suas empresas e indústrias, e até a própria questão da sociedade como um todo, para que ela venha se desenvolver economicamente. Beleza? Então vamos lá. Algumas coisas relacionadas às matrizes energéticas que eu acho super importante você saber. Primeiro que é um assunto estratégico. Todo governo tem que levar esse assunto como um assunto estratégico. Muitas das vezes até geopolítico. Por exemplo, aí, a guerra de Yom Kippur, todas no Oriente Médio e ali naquela parte do norte da África, a guerra do Iraque em 2003, nos Estados Unidos, a guerra do Golfo em 1991, gente, todas essas guerras têm uma coisa em comum: países, principalmente os Estados Unidos, tratando a energia e as matrizes energéticas como um assunto estratégico, beleza? De suma importância. Bom, a questão das matrizes energéticas também vem ganhando cada vez mais uma dimensão maior, uma visualização maior no mundo inteiro, por conta dos graves problemas ambientais, principalmente relacionados ao efeito estufa e também ao aquecimento global que vem acontecendo nos últimos anos. Então, ela vai envolver esse desenvolvimento dessas matrizes energéticas, vai envolver 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Ela está ali, tem que estar de acordo com o desenvolvimento sustentável, já que isso é tão cobrado e fiscalizado por organismos supranacionais, como, por exemplo, a ONU. Tem que envolver o meio ambiente, ou seja, preservar o meio ambiente, ok? Mas também tem que entender as demandas da sociedade, porque todo mundo precisa de consumir energia para sobreviver. Ou seja, você está aí no computador agora, com certeza você está consumindo energia. Certo? Para você ligar o computador, mas eu não estou conectado, não importa, você teve que carregá-lo, se for um notebook, um celular, não importa. Você precisa da luz, você precisa de tomar um banho quente, se o lugar é muito frio onde você mora, você precisa de consumir energia, se você quer usar um ar-condicionado, se você quiser usar essa iluminação, a televisão, gente, ir com o carro para algum lugar, todo mundo precisa de consumir energia. Então, não vamos cair no conto dos ambientaloides, que são aquelas pessoas que querem somente preservar e que a sociedade se exploda, se vire porque ela consumiu. Não, não é bem assim. Nós temos
que ir na onda dos ambientalistas. Sim, tá? Que querem preservar o meio ambiente, obviamente, mas também entendem que a sociedade demanda energia, ok? E consumo dessas matérias-primas, tá? E também uma terceira dimensão, né, desse processo de desenvolvimento sustentável, obviamente, a questão econômica. As empresas precisam produzir, precisam se desenvolver, os países precisam de ter um crescimento no seu PIB para que não entre em recessão e cause uma série de problemas de ordem sociais, como desemprego, falência, questão de inflações, etc. Tudo isso está relacionado às matrizes energéticas, viu? De repente você achou que matriz energética não tinha importância nenhuma, mas agora você está vendo que é de suma importância e de assunto estratégico para os países. Bom, se as pessoas têm preocupação, né, quanto à quantidade de energia que é consumida hoje, vão ficar de cabelo em pé com essa notícia. Segundo a ONU, o consumo de energia aumentará em 45% até 2030. Ou seja, quase metade, quase 50% do que se consome hoje, nós consumiremos a mais, ok? Até 2030. Bom, há necessidade de se buscar novas matrizes energéticas, há necessidade de ter um consumo mais racional, ok? Das matrizes que estão disponíveis nos dias atuais. Se mantivermos esse nível de consumo, com certeza essas jazidas, né, esses poços que estão disponíveis aí, essas matrizes energéticas, com certeza vão acabar de forma muito rápida, né, não preservando nada para gerações futuras, por exemplo, ou acontecendo um colapso de várias economias de vários países no mundo inteiro. Bom, um outro dado importante sobre matrizes energéticas é que mais de 80% das matrizes energéticas utilizadas são provenientes de combustíveis fósseis. Ou seja, são combustíveis que são chamados de não renováveis, a gente vai ver mais à frente, ou seja, são combustíveis que vão acabar. Ora, se 80% de toda matriz energética que nós temos no mundo vai acabar, né? Por exemplo, petróleo, mais ou menos 50 anos, talvez o carvão mineral aí, mais uns 150 anos de vida útil, ok? Eles vão acabar, gente. Há necessidade de se buscar novas matrizes energéticas, como muitas pessoas têm buscado, né? Muitos países têm desenvolvido novas tecnologias, como, por exemplo, o Brasil, com o programa Proálcool, que é do biocombustível, que é super importante, tem dado muito certo, né? Mas infelizmente não recebe o incentivo que deveria, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então há necessidade de se buscar novas tecnologias voltadas para as matrizes energéticas. Beleza? Bom, a produção industrial, né, o transporte, saúde, comércio, agricultura, tudo isso está relacionado às matrizes energéticas. Todos os países querem o quê? Simples, uma autossuficiência na questão energética. Ou seja, eu não quero mais depender de nenhuma importação. Todo o petróleo que eu consumo, eu produzo dentro do meu país, todo o biocombustível é produzido no meu país, todo tipo de energia elétrica, não importa, é produzido no meu país. Eu sou autossuficiente na questão energética. Bom, isso é nada mais do que um desejo e uma grande segurança, principalmente para a economia e para a sociedade desse país que é autossuficiente. Pouquíssimos países do mundo são autossuficientes. Maior parte deles, até os desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, precisam de comprar cada vez mais de outros países no mundo inteiro para atender às demandas das suas indústrias e da sua sociedade. Ok? Bem, daí essa busca por novas matrizes energéticas. Embora em menor grau do que as de origem fóssil, né? Nós temos a biomassa, a energia eólica, a geotérmica, a solar e outros tipos de matrizes energéticas que são utilizadas no mundo inteiro. Beleza? Bom, dando sequência aqui para você, uma charge que eu achei super legal vocês entenderem,
que todo mundo demanda energia. Todo mundo consome energia, então é algo crucial, né? E cada vez mais as pessoas, né, principalmente dos países subdesenvolvidos, com uma melhoria econômica, acabam comprando uma série de produtos eletrônicos, como ar-condicionado. O cara não tinha, agora ele pode ter uma melhora nas condições de vida, ele começa a comprar televisores mais potentes, ele começa a consumir mais energia elétrica a partir de ar-condicionados, geladeiras, freezer e outras coisas que são importantes para o dia a dia das pessoas. Essa foto também ilustrando aqui que mesmo em regiões, né, mais pobres ou mais ricas, todos demandam, né, energia elétrica, que é a foto do Rio de Janeiro, do alto do morro, né, do Corcovado, mostrando aqui a zona sul, região do Rio de Janeiro, onde há uma grande incidência, né, de consumo de energia, principalmente pela população mais rica do estado. Beleza, gente? Bom, dando sequência, existem vários tipos de fontes de energia. Na verdade, nós temos o petróleo, nós temos o gás natural, né, o carvão, a biomassa, né, que são conhecidos como biocombustíveis também, né, energia eólica. Olha só, é uma infinidade de matrizes energéticas. Mas o fato é que essas matrizes energéticas, tá, elas podem ser classificadas apenas de duas formas: renováveis e não renováveis. Bom, a própria palavra renovável significa que ela acaba com o uso, ou não acaba com o uso. Renováveis ou não renováveis. Olha só, tipos de fonte de energia. Fontes renováveis são aquelas que se renovam. Elas são renováveis, elas se renovam. Você pode consumir, utilizar, não importa o quanto você utilizá-las, elas vão se renovar com o uso. Beleza? Elas não se acabam. Qual seria um tipo de energia renovável? Bom, tipos de energias renováveis, nós temos a energia eólica, ou seja, dos ventos, né, onde nunca vai acabar de ventar ou parar de ventar no planeta. Fontes renováveis também podem ser consideradas, né, a energia que é produzida nas hidrelétricas, né? Ou seja, depende da água da chuva. Não vai parar de chover, é um ciclo da água, ela não vai parar de fazer isso. Então sempre vai chover, pode parar de chover naquela região, talvez, tá? Mas, com certeza, o ciclo da água ela é eterna, beleza? Ele é eterno. Então, a hidrelétrica pode ser considerada, sim, uma fonte de energia renovável, super renovável. Por quê? Não se acabam depois de utilizado, tá? Continuam disponíveis depois de utilizado. Você pode utilizar à vontade, elas não vão acabar. Bom, a contraponto das energias renováveis, nós temos as energias não renováveis. Olha, quais seriam as energias não renováveis? Simples. É o inverso da renovável, ó. Se esgotam com o uso, ou seja, você vai utilizando, chega uma hora que ela vai acabar. Por quê? Porque a fonte não renovável, ela é limitada, ok? Ela é finita. Ela vai chegar a um ponto que vai acabar. Exemplo disso, petróleo, né? Ou, como coloquei aqui, os combustíveis fósseis. Petróleo, o carvão, né, mineral e também o gás natural. São combustíveis fósseis, tá? Que são considerados não renováveis. Um dia, na verdade, com o atual padrão de consumo, né, do petróleo, mais ou menos 50 anos de consumo, os poços de petróleo, se não forem encontrados outros, né? A exemplo disso nós temos aqui no Brasil, onde foi encontrado o chamado pré-sal, onde vai levar o Brasil a um dos maiores produtores também do mundo de petróleo. Mas se não forem encontrados novos poços de petróleo, o petróleo que existe já encontrado hoje não vai durar mais do que 50 anos e vai acabar. E aí, o que a gente vai fazer? Quando praticamente 80% de tudo que é consumido e produzido é feito a partir, né, de matrizes energéticas fósseis. Bom, há necessidade de se buscar novas matrizes energéticas para se produzir. Bem, então nós temos agora duas características. As características renováveis e as características
não renováveis. Renovável é a fonte de energia que continua disponível mesmo depois de utilizada. As não renováveis se esgotam com o uso. Bom, para definir aqui, o que seria um combustível fóssil? Combustível fóssil é um combustível que vem nada mais nada menos do que de restos de animais e também de vegetais, normalmente soterrados em regiões de rochas sedimentares. Por exemplo, o petróleo, e o carvão mineral ou o gás são provenientes de restos de animais ou de antigos ambientes de florestas, por exemplo, de vegetais, que foram soterrados, como é o caso do carvão mineral. Florestas e regiões, normalmente de pântanos, que foram soterradas, e a partir de uma decomposição daquele material, obviamente de um enriquecimento, principalmente pela questão do carbono, em regiões de bacias sedimentares, quase sempre, regiões de bacias sedimentares, essas regiões, esses materiais acabam se transformando nesse tipo de combustível, beleza? O caso do petróleo já é um pouco diferenciado, a gente vai falar mais à frente, que vem da decomposição anaeróbica, desses materiais, que são, na verdade, restos de animais, ok? Que foram soterrados há milhões e milhões de anos. Isso demora milhões de anos para se formar, ok, gente? Então, esses são chamados de combustíveis fósseis. São chamados assim por se originarem de restos de animais e vegetais soterrados em regiões de rochas sedimentares, beleza? Então, olha, há uma necessidade de se procurar cada vez mais novas matrizes energéticas. Por quê? Muitos dos ambientalistas dizem que se continuar nesse consumo, essa emissão de gases, a vida do nosso planeta estará comprometida. Ok, gente? Vamos falar agora sobre uma das principais fontes de energia, ou matrizes energéticas do mundo. Na verdade, a mais utilizada no mundo inteiro, desde a segunda Revolução Industrial, onde ela vai assumir o lugar do carvão mineral e vai, de maneira hegemônica, controlar praticamente quase todas as indústrias no mundo inteiro, sendo a principal matriz energética, que é o petróleo, ok? O que é o petróleo? Conhecido também como ouro negro, O petróleo vai ser um hidrocarboneto fóssil. Ora, hidrocarbonetos são, na verdade, formados apenas por moléculas, de carbono e de hidrogênio, que nada mais nada menos a partir de uma decomposição anaeróbica, beleza? A partir de restos de animais, normalmente de antigos ambientes aquáticos, acabam passando por um processo de decomposição ao longo de anos e anos e anos e anos, até que viram aquele óleo bruto conhecido como ouro negro, ou mais conhecido ainda como petróleo. Bom, o petróleo ele vai ser a matriz energética mais importante, não só por conta da energia que é produzida a partir da queima desse produto, ou do refinamento. A verdade é que existe uma série de subprodutos, do petróleo, que são assim super importantes e muito utilizados em vários ramos da indústria, Não só para movimentar as máquinas e outras coisas, mas não. Ele também é utilizado como matéria-prima para uma série de outros produtos, como por exemplo, o próprio asfalto, para pavimentação de vias e outras coisas mais, os plásticos sintéticos, praticamente todos os plásticos são feitos a partir do refinamento do petróleo, óleos, óleo de combustível, como biodiesel, óleos de máquinas para lubrificação de motores e etc. Vem do petróleo. Como está aqui do lado, lubrificantes, a própria gasolina que você consome para ir de uma região para outra no carro, vem do petróleo. Querosene, pode ser querosene de avião, querosene que é utilizado para limpar e para mexer em outras coisas como máquinas, etc. A borracha sintética, gente, ela é utilizada em alguns chicletes, ok? A indústria farmacêutica também usa na composição de várias drogas e vários remédios. Então o petróleo ele é super importante nos dias atuais, beleza? Ele é
uma matriz energética que vem cada vez mais sendo utilizado no mundo inteiro. Embora haja a busca de novas matrizes energéticas, ainda assim o petróleo tem a sua hegemonia global nas matrizes energéticas. É a mais utilizada, com certeza a mais utilizada. Beleza? Desde a segunda revolução industrial, onde as máquinas começaram a se mover pelo motor a combustão, o petróleo vem reinando absolutamente. Bom, daí a necessidade de se explorar e conhecer, como por exemplo, essa plataforma aqui da Petrobras, que é uma das principais empresas de extração de petróleo em águas profundas, uma das melhores tecnologias, se não a melhor tecnologia nesse assunto, ok? Bom, o petróleo ele vai começar a ser comercializado em mais ou menos em 1859, tá? Vai ter um carinha lá chamado americano, Edwin Drake, que vai dar uma sorte na vida. Ele vai achar petróleo em menos de 21 metros de profundidade, ou seja, um poço muito pequeno, perfurado de forma muito rápida, ele vai encontrar, né, petróleo, né, em sua propriedade. Bom, a partir disso, a verdade é que o petróleo ele vai ser utilizado principalmente por esse cara para iluminação pública. Ele vai começar a vender o petróleo, né, para uma série de coisas, principalmente para iluminação pública. Porque ainda se desconhece muito sobre o petróleo, acabou de ser encontrado, né, por que a gente pode utilizar? Vamos utilizar esse poder inflamável dele para a iluminação pública. Mas o fato é que, com vários estudos, ele começou a substituir, né, principalmente a partir de 1905, tá, com a invenção do motor a explosão, ele começa a substituir o carvão mineral. Repare, uma coisa muito simples. O carvão mineral ele é sólido, tá? É retirado em várias pedras, né? Várias rochas, na verdade, que é uma rocha sedimentar. E várias rochas são retiradas do solo. E são levadas normalmente naqueles trens de mineração, né? Que são longos. O carvão ele é muito difícil de se acondicionar a qualquer tipo de ambiente, ou seja, transportá-lo demanda muito dinheiro, ok? É caro, é muito caro você transportar o carvão mineral. Bom, a maior facilidade, né, encontrada por Edwin Drake e vários americanos na época, tá, é que o petróleo ele é líquido, ok? Ou seja, sendo líquido, ele vai se acondicionar, ou seja, toma forma de qualquer coisa. Ele se acondiciona de forma melhor, ok? Enquanto você coloca uma pedra de carvão mineral, fica um espaço vazio, o petróleo não, ele preenche toda a região, seja um caminhão, seja um navio, seja o que for, ok? O petróleo é muito mais fácil de ser transportado. Um dos principais benefícios na época, com certeza vai ser esse fato, dele se acondicionar melhor em qualquer ambiente. Se acondicionando melhor, é mais fácil de se transportar, então ele começou a ser mais utilizado do que o carvão mineral. Então, a partir da invenção do motor explosão, com certeza o petróleo vai começar a assumir o seu posto de matriz energética número 1 no mundo, tá? Tá aqui uma foto para que você possa ter noção, né? Os carros aí da Ford começaram a rodar a partir de 1905 nos Estados Unidos, e a partir desses carros, essa mesma tecnologia passa a ser utilizada também, obviamente, dentro das indústrias. Então as máquinas param de ser movidas, né, praticamente a carvão mineral e passam a utilizar o poder de combustão dos derivados, né, do petróleo. Beleza? Bom, o fato é que a exploração de petróleo começa a ganhar o mundo inteiro. Todo mundo agora quer explorar o petróleo, mas na verdade, né, vão surgir aí logo após essa fomentação da utilização do petróleo e que todo mundo está vendo que dá muito lucro, na verdade vai surgir um grupo conhecido como 7 irmãs. O que seriam essas 7 irmãs? Essas 7 irmãs são 7 grandes empresas de petróleo que passam a controlar e, na verdade, a partir de um oligopólio, na verdade é isso que é, um oligopólio, ou seja, 7 empresas que controlam todos os processos de produção do petróleo no mundo inteiro. Repara que não é só em um país, ou no mundo inteiro, passa a ser controlado por essas 7 irmãs.
Então, são multinacionais do ramo do petróleo. Elas passam a controlar essas 4 fases. Quais seriam as 4 fases da produção do petróleo? Simples. A primeira, extração do solo, né? Que você tem que ter muito dinheiro, demanda muito investimento para você construir poços de petróleo. Então, essas 7 irmãs controlavam a extração, o transporte, ou seja, levar isso até uma refinaria, beleza? O próprio refino, numa indústria petroquímica, beleza? E depois a distribuição desse produto, de vários derivados que foram refinados a partir do petróleo. Bom, né? Essas 7 irmãs, elas passam a controlar isso, né? O petróleo, ele acaba assumindo um poder estratégico para qualquer país. Por quê? Se as suas indústrias são movidas a petróleo, né? Obviamente no mundo inteiro começou a se utilizar, essas 7 irmãs praticamente estão controladas. Você não tem a autossuficiência no petróleo. Porque quem controla praticamente a produção no mundo inteiro são essas empresas multinacionais que controlam os 4 processos ou 4 fases de extração desse petróleo. Então, é super importante, vai aparecer no mundo inteiro várias empresas nacionais que vão começar a extrair petróleo no seu próprio terreno. Como, por exemplo, aconteceu no Brasil em 1953, onde vai ser criada a Petrobras. Ou seja, a necessidade de se produzir petróleo no Brasil e não ficar refém dessas 7 irmãs que estão ali, na verdade, controlando, formando um grande cartel, um grande oligopólio, né, controlando a produção e a venda e o refino do petróleo no mundo inteiro. Bom, vai surgir aí no Brasil a Petrobras, na Venezuela a PDVSA e a Pemex, né, a Pemex no México, né, petróleo e México. Então, olha só, algumas das 7 irmãs continuam até hoje, né? Isso não é uma coisa que acabou, não. Olha só, a ESSO, né, era uma das 7 irmãs, beleza? A chamada, conhecida aqui no Brasil como Shell, né? Royal Dutch Shell, né? A British Petroleum, a Mobil, né? Também muito conhecida como ExxonMobil, a Chevron, a Gulf e a Texaco, que hoje, a partir de um processo de fusão com a Ipiranga, a gente não tem mais o posto de Texaco aqui no Sudeste, tá? Mas o Texaco também era uma das 7 irmãs. Essas 7 empresas, gente, praticamente controlavam mais de 90% de toda a produção de petróleo no mundo inteiro. Então os países que estavam reféns dela começaram a tentar produzir o seu próprio petróleo, beleza? Como, por exemplo, na Venezuela, a estatal PDVSA, no México, a estatal Pemex, né, petróleo mexicano, né? E no Brasil, a famosa Petrobras, criada por Getúlio Vargas. Beleza? Bom, dando sequência, a partir disso, essa potência, a força das 7 irmãs começa a cair, mas ainda assim, as 7 irmãs continuam controlando praticamente toda a produção de petróleo no mundo inteiro. Bom, uma das tentativas para acabar com esse monopólio, tá, esse oligopólio das 7 irmãs, vai ser a criação da OPEP. Com certeza você já ouviu falar no OPEP. O que significa? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Bom, alguns países que são grandes e, na verdade, os maiores produtores de petróleo no mundo inteiro, eles vão começar a se unir para poder lutar contra as 7 irmãs, que controlavam, mesmo em alguns territórios, né, dentro de outros países, obviamente, controlavam a extração do petróleo e, na verdade, as 4 fases de produção do petróleo. Então, vai ser criada a OPEP para poder justamente lutar, né, contra esse poder gigantesco das 7 irmãs. Vários países vão se unir para essa causa. Então nós temos aqui, por exemplo, os primeiros países membros da OPEP foram Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Foram os países que criaram a OPEP. Depois disso, vários outros países começaram a ingressar, né, nessa organização. Por exemplo, o Catar, conhecido aí pelos sheiks, né? Muitos jogadores de futebol acabam indo para lá
por conta dos investimentos que são feitos. A Indonésia, tá? A Líbia, os Emirados Árabes, a Argélia, a Nigéria, ó, países africanos também, ok? Vários outros países, como por exemplo a Angola, o Gabão, começaram a ingressar, tá? Existem outros países também, dá para colocar todos aqui, mas começaram a ingressar, né, nessa organização que na verdade nada mais é do que um cartel que visa controlar o preço e a produção do petróleo. É como se você pegasse todos os maiores produtores de petróleo do mundo, os países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo, e agora se juntassem, beleza? E nessa junção, você vai buscar o quê? Controlar o preço do petróleo em forma de cartel, onde todo mundo que faz parte dessa organização vai obedecer a regras como, por exemplo, o preço do barril do petróleo deve ser tanto. Todo mundo que faz parte tem que colocar o preço igual. Ó, só se pode produzir 100 mil barris, não importa. Todo mundo só pode produzir 100 mil barris. Por quê? Quem comanda é a organização. Tudo isso, obviamente, para poder tirar esse poder todo, tá, das 7 irmãs, que vinha controlando praticamente toda a produção de petróleo no mundo inteiro. Bom, a partir daí, nós temos a criação desse cartel e há, com certeza, uma diminuição na força das 7 irmãs a partir da criação da OPEP. Beleza? A OPEP vai mostrar sua força, né, e o seu cartão de visitas e para que veio, né, ser criada no mundo, na chamada crise do petróleo. Entre 1973, passando por 1979 até 1980, beleza? Houve a chamada crise do petróleo, onde a OPEP, por ser, né, um cartel, ela passa o preço do petróleo, do barril, né, de 159 litros de petróleo, de 2,70 dólares, 2 dólares e 70 centavos, tá? Para 34 dólares. Gente, é uma mudança muito drástica, ok? Mas, não se importando, compra quem quer. Se você não quiser comprar, você compra com outra pessoa. Mas os maiores produtores estão aqui. O que vai fazer? Você tem que ceder ao que ele está pedindo. Então, a OPEP é um cartel que visa o quê? Controlar o preço da produção. Todos os maiores produtores do mundo estão colocando agora o preço do barril do petróleo a 34 dólares. O que você tem a fazer? Simplesmente comprar pelo preço que eles querem. Então, com isso, começa a se diminuir a força das 7 irmãs e aí, né, começa a crescer a força da OPEP, que é essa organização desses países. Bom, nessa foto aí que você está vendo, né, aqui é a reunião de alguns países que são os maiores produtores em algumas das reuniões da OPEP, beleza? Muitos sheiks, povos africanos, como por exemplo Hugo Chávez também, Hugo Chávez daqui da Venezuela, no continente sul-americano, beleza? E a OPEP, ela acaba, nessa charge fica bem claro isso, que a OPEP acaba deixando o planeta inteiro inseguro, ou seja, será que vai aumentar o preço? Será que não vai? Porque praticamente um cartel, eles combinam um preço. Então, o planeta, na verdade, os outros países que dependem do petróleo, acabam ficando inseguros quanto à situação do seu país. Por isso que é tão importante a questão da autossuficiência energética no planeta, para não ficar ou não ser refém desses povos. Beleza, gente? A gente vai dar uma pausa agora, beleza? E voltamos no próximo bloco com mais matrizes energéticas para você, beleza? Valeu!